que é um propósito? Se pararmos para pensar, será que de fato eu consegui alinhar tudo que eu vivi ou que eu estou vivendo ao meu propósito de vida? Tudo que de fato eu faço faz sentido? Eu consigo entender por que eu estou nesse plano? O porquê eu vim nesta época? Por que eu estou vivendo tudo isso? Será que de fato eu sei o significado de realmente amar e entender que primeiramente eu tenho que me amar e me conhecer para conseguir amar o outro? Posso lhes dizer que o meu propósito de vida, ele foi descoberto. Congruente, eu estudei, me especializei e hoje trabalho. Sou Letícia Francisco, CEO da Semeares. A informação, a tecnologia e a mudança de uma cultura, sim, promover mais espaço, mais dignidade para as pessoas com deficiência em nossa sociedade. Sabe, o que mais me engrandece e o que mais me orgulha é quando a gente não está sozinho. E eu vou mostrar para vocês o que é não estar sozinho. Preste atenção no que vem ao longo desse período nesta oficina. Inclusão só acontece com informação. Inclusão só acontece com gente. Gente que respeita gente. Gente que promove gente. Acredita no que significa ser humano. Preste atenção num grande time imbatível que, junto comigo, levanta uma grande bandeira, onde a gente quer um espaço para todos, com respeito. Em todas essas pessoas que sabem de fato o porquê elas estão neste mundo e o porquê isso faz sentido e dar significado à vida delas, assim como na minha vida. Meu nome é Juliano D'Agostini, sou advogado técnico em contabilidade, trabalho na D'Agostini Advogados Associados com vistas à inclusão da pessoa com deficiência junto ao mercado e à sociedade. Pois quanto à riqueza não deixa de circular por falta de penetração do produto ou do serviço junto a este nicho de consumo carente. Quantas opções de lazer, entretenimento e cultura não alcançam seu destinatário final por falta de tecnologia inclusiva ou mesmo de estrutura para atender esses cidadãos? Pois bem, a sua empresa está preparada para o mercado inclusivo, para a sociedade global contemporânea? Você sabia que a mão de obra do deficiente possui capacidades que vão para além das nossas limitações? Por que não contar com essa mão de obra? Por que não contar com esse cidadão que está em sua casa, em sua residência, junto à nossa sociedade, aguardando para um posto de trabalho, ou mesmo um produto adequado para que ele possa consumir ou prestar o seu serviço, devolvendo para a sociedade todo o valor que ele possui, apresenta para o mercado uma opção multidisciplinar, para que a gente identifique junto às empresas os potenciais de postos de trabalho e junto aos deficientes potenciais de mão de obra, contando com uma equipe multidisciplinar que tem advogados, contadores, psicólogos, pedagogos, enfim, um staff diverso para transferir essa tecnologia a fim de a empresa contar com uma mão de obra deficiente adequada e também capacitando-a para receber esses cidadãos a fim de alcançá-los junto ao mercado de consumo. Pois bem, bem-vindo ao mundo inclusivo. Contamos com a colaboração e o interesse de todas as empresas para que, por meio da nossa troca de tecnologia, possamos otimizar o mercado e toda a nossa sociedade para receber e contar com a pessoa com deficiência, mediante um serviço transdisciplinar e global. Já sabemos o quanto a inclusão social é importante. Cadeirantes, deficientes visuais, auditivos, entre outros desafios que dificultam uma parcela da população a terem acesso ao que todos têm. Mas você já parou para pensar na inclusão de pessoas daltônicas? O Brasil já soma mais de 8 milhões de pessoas portadoras de daltonismo. Meu nome é Argemiro Nora, sou empresário e daltônico. Com minha carreira construída na área comercial,
trabalhei em setores da comunicação, alimentação e saúde, onde me deparei com vários desafios de inclusão. Seguramente não foram desafios tão grandes quanto os de cadeirantes, mas tive que me adaptar. A escolha de uma roupa, a elaboração de uma proposta comercial, a escolha de frutas, verduras em um supermercado, a dificuldade de interpretar um anúncio, dificuldades pequenas, mas desafiadoras. Hoje, como empresário na comercialização de impressoras 3D, um universo rico em cores, preciso contar com a minha equipe para a definição de algumas estratégias comerciais. Algumas empresas, como a Semeares, está empenhada em identificar e orientar empresas que estão preocupadas não só em cumprir as leis de inclusão social, mas que estão buscando o bem-estar de todo cidadão. Como consultor da Semeares, procuro contribuir com minha experiência para que haja uma evolução desse trabalho baseado na vivência. E você, está preparado para esse avanço? Avalie. Com orientação, você poderá estar facilitando o desenvolvimento de grandes talentos em sua equipe ou atraindo potenciais clientes com essas adaptações. Gabriela Slungo, sou advogada. Primeiramente, é bom deixar claro que as pessoas com deficiência são minorias. E por serem minorias, elas têm uma proteção especial tanto pela Constituição quanto pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem a finalidade de propiciar a inclusão das pessoas com deficiência. Ele desiguala para igualar. A nossa sociedade ainda precisa de leis que protejam as pessoas com deficiência, que as coloquem no mercado de trabalho, que as coloquem nas escolas, que garantam acessibilidade, porque nós ainda estamos, em tese, muito atrasados. Tendo em vista que não há uma consciência social, né? A lei ela tem que coagir, então, as pessoas a fazerem, enfim, todas as coisas que estão protegidas, né? Senão as pessoas, infelizmente, não fariam tais coisas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, promulgado em 2015, vem reforçar e ampliar os direitos que a pessoa com deficiência possui na Constituição Federal. Ele trata da saúde, educação, habitação, acessibilidade, dentre outros direitos. Infelizmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e os direitos da pessoa com deficiência, em sua totalidade, são poucos difundidos. Ou seja, a gente não tem muito conhecimento como sociedade sobre esses direitos. E esses direitos mudariam a vida de muitas pessoas, trariam dignidade para essas pessoas. Se a gente pensar um pouquinho com empatia, a gente pode perceber que se a criança, a pessoa com deficiência, tivesse um monitor em sala de aula para lhe explicar as matérias de aula, se os espaços públicos e privados tivessem realmente acessibilidade e se as pessoas com deficiência que não conseguem prover o seu sustento tivessem assistência social, podem acreditar que a vida dessas pessoas seria muito melhor. Desta forma, apesar de termos direitos e garantias lindas e bem escritas para as pessoas com deficiência, na realidade, elas estão longe de ser atingidas. E eu costumo sempre falar que a gente só muda isso através da informação. Se você souber de um direito e possa passar para uma pessoa com deficiência, tenha certeza que a vida dela, com certeza, será cada vez mais digna. A Gabriela falou há pouco que informação é o que pode promover mais dignidade. Fato este que até
tecnologia é uma das nossas grandes aliadas, pois a tecnologia ela promove emoção, ela promove sentimento, ela promove conhecimento, ela promove cultura, ela promove interação, e uma delas é a legenda descritiva. Legenda descritiva não é essa legenda que você enxerga aí, que está escrito aquilo que eu estou falando. Legenda descritiva é aquela que tem, além da minha fala, todos os barulhos os quais consegue detectar, consegue sentir, consegue ter acesso a tudo que está acontecendo. E principalmente se você for parar para pensar, é uma forma até inclusive de defesa. Pois numa batida de uma porta eu posso me mexer, através de um canto dos pássaros eu consigo sentir, ou até numa batida de um carro, e isso tudo promove sentimento interno. E é exatamente isso que a legenda descritiva acaba promovendo para muitas pessoas. E nós temos esse grande aliado como uma das nossas tecnologias. Se pararmos para pensar em muitas perguntas que nos fazem refletir a respeito da tecnologia, nós temos muitas coisas que podem ajudar, porque nós, seres humanos, é que criamos a tecnologia, porque somos inteligentes, tão inteligentes a ponto de conseguirmos, inclusive, utilizar tudo que criamos a nosso favor. Por que não usar tudo isso para realmente respeitar e, principalmente, promover a acessibilidade da maneira mais correta, onde todos possam fazer parte e estar em tempo real, sabendo tudo que está acontecendo ao seu redor. É um direito e é um dever nosso, que sabemos disso e que criamos, também utilizar aquilo que fazemos para ajudar as pessoas. Reflita sobre essa próxima pergunta. Vocês sabem quantos deficientes visuais há no mundo hoje? Pois é, são 285 milhões de deficientes visuais. É a maior deficiência que nós temos no mundo. E ainda, uma projeção alarmante. Para daqui a 30 anos, até 2050, nós teremos 703 milhões de pessoas com deficiência visual. É um número muito grande. E nós não sabemos do nosso futuro, podemos estar no meio destes. Então, no meu doutorado, eu desenvolvi uma forma de trazer a acessibilidade da cor para pessoas com deficiência visuais, sejam cegos, baixa visão ou daltônicas. Vejam que quando se fala de cor, e cor é um fenômeno tão importante no nosso mundo, porque a gente faz escolhas, a gente precisa fazer escolhas, que a cor é importante. Esse público cego tão grande, eles não têm acesso a essa informação. Então, quando vão comprar, por exemplo, a gente vai comprar um remédio, a tarja do remédio é importante. Está realmente em braille, que o remédio tem aquele sal, mas não diz ali a tarja, a cor do comprimido. E assim também vamos pensar em roupas, a cor da roupa, a cor do calçado, dos acessórios, dos materiais didáticos, tudo é colorido. E essa cor é importante para fazer escolhas, é importante também na hora de memorizar, quando tem um conteúdo importante, a cor faz falta. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos uma linguagem muito fácil e prática, que é a linguagem tátil das cores, que tem o nome de C-Color. Essa tecnologia foi desenvolvida para estar em todos os materiais que têm cor, para que facilite o cego, o daltônico ou baixa visão, na hora de ele fazer escolhas, que ele possa ter independência, autossuficiência, não dependa de ninguém, e assim melhora sua autoestima, qualidade de vida, inclusão social. É sobre isso que nós estamos falando, inclusão social. Audiodescrição é a tradução das imagens em palavras, e enquanto locutora publicitária, vou falar sobre a narração dos roteiros de audiodescrição. Cada trabalho tem o seu estilo, a sua linha de pensamento, a sua característica e o seu objetivo. Cabe ao audiodescritor roteirista usar sua
nas locuções de audiodescrição, segue-se com a mesma diretriz. Fazemos a escolha da melhor entonação de voz para complementar a obra e torná-la acessível. Usamos a voz para valorizar o que não pode ser visto. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Sou jornalista, locutora publicitária e audiodescritora. Nada sobre nós sem nós. Um lema extremamente forte e mundialmente conhecido. Para nós, do nosso time, o qual vocês estão aí aos poucos conhecendo, são pessoas especializadas, capacitadas, que estão aí nos ajudando a promover realmente de fato o que é inclusão assertiva. Sim, rompendo algumas barreiras, maximizando a acessibilidade e os espaços para todos, em tempo real. Isso significa que, inclusive, os nossos gestores de qualidade, que são as pessoas as quais têm o poder da palavra, o poder da avaliação, o poder da complementação e principalmente o poder de dizer o que de fato não é necessário em todos os nossos projetos. Eles, junto conosco, o processo que nós chamamos de autodescrição, que vem para complementar um processo de um trabalho lindíssimo feito por profissionais de audiodescrição, os nossos audiodescritores. Eles conseguiram validar de que, de fato, num evento online, para que seja promovido em tempo real e que a informação chegue a todas as pessoas como de direito nós promovemos aí um padrão de autodescrição e a gente acaba fazendo a conexão de todos os palestrantes, pessoas que estão promovendo lives, congressistas, pessoas que estão ouvindo, eles acabam se conectando através da sua voz e conseguem entender numa interação entre mais de uma pessoa quem realmente de fato está falando, através daquele sentido que realmente faz sentido na vida deles, que é a escuta. A minha voz promove a minha emoção, a minha voz diz como eu estou, o que eu estou sentindo, o que de fato eu quero. E nesse momento, nós temos 2 exemplos aí, padrão daquilo que a Semeares hoje valida como autodescrição. Como é lindo se autoconhecer, como é lindo se autodesenvolver, como é lindo se autodescrever. Olá, sou Raquel Caríssimo, tenho 41 anos, pele clara, cabelo castanho escuro com fios grisalhos ondulados na altura dos ombros. Hoje estão presos em um rabo de cavalo. O meu rosto é oval, tenho olhos verdes, nariz médio, boca grande e lábios carnudos. Uso maquiagem suave, camisa preta e um colar de pedras escuras no pescoço. Estou sentada em frente a uma parede branca. Meu nome é Jéssica Mendes de Carvalho, sou mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, estou usando uma blusa vermelha com detalhes na gola na cor prata. Ao meu fundo tem uma parede clara na cor rosé. Sou bacharel em psicologia, pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho e atualmente eu trabalho como assistente de gestão de pessoas em uma universidade aqui na região norte de Santa Catarina. Em 2008, eu sofri um acidente de trânsito no qual eu fiquei paraplégica e para me locomover então eu preciso de uma cadeira de rodas. E desde que eu comecei a utilizar esse artefato visível, eu comecei a ouvir e me deparar com a falta de acessibilidade que a gente encontra nas ruas, nos estabelecimentos, em eventos, e o quanto isso prejudica tanto a marca empregadora quanto a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E podemos pensar além das pessoas com deficiência, porque elas também têm amigos, elas também têm famílias, e se a pessoa com deficiência ela é barrada nesses ambientes, logo as pessoas que estão acompanhando também não vão frequentar esse espaço. E devemos também pensar além de questões legais, mesmo que essa acessibilidade esteja descrita na ABNT, que seja uma norma, que seja uma questão legal, devemos pensar para além, pensar na empatia e pensar no todo.
Porque quando eu deixo o meu ambiente acessível, eu estou proporcionando também que mães com carrinhos de bebê possam frequentar esse local, pessoas idosas ou pessoas que tiveram alguma fratura, enfim, algo de curto prazo naquele espaço, que estejam utilizando uma muleta, um andador, mas que possam frequentar esse espaço também. E ao gerar essa qualidade de vida para as pessoas com deficiência e para esse todo que eu acabei de pontuar, eu proporciono que o meu espaço também tenha uma alta divulgação, porque logo eu indicarei aquele espaço. Então fica aqui o meu apelo aos empresários, às pessoas responsáveis pela mobilidade urbana, que dêem uma atenção. Somos um público também consumidor. Meu nome é Daniela Longoni, sou arquiteta e, na verdade, quando a gente fala em acessibilidade, a gente sempre pensa em adaptações físicas dos espaços ou edificações, né? Sejam elas empresas ou nas nossas próprias residências, certo? A gente pode ir um pouquinho mais além, olhando de uma forma mais humana e tentando entender as reais necessidades daquele usuário, né? Especificamente de cada ambiente e de cada usuário, certo? Assim a gente consegue proporcionar ambientes de convivência entre as pessoas, né? Sejam elas funcionários de uma empresa, né? No horário do cafezinho, contando como foi o final de semana, que todas possam estar incluídas, né, nessa conversa, ou mesmo uma família passeando numa cidade nova e que queira conhecer um novo restaurante, né? Que pelo fato de ter uma pessoa com deficiência na família, essa família não seja impedida de conhecer esse novo local, esse novo restaurante, certo? Então, o que nada mais né? A gente proporcionar autonomia para que essas pessoas possam realmente realizar as atividades do dia a dia sem ajuda, né? Com conforto e, claro, com segurança também, certo? Para isso, no primeiro momento, a gente faz um levantamento e uma análise para identificar as barreiras físicas e de atitude dos locais, né? Aí vocês vão me perguntar, mas o que é barreiras de atitude? Eu sempre falo disso porque eu fui num local uma vez e tinha um banheiro perfeitamente adaptado, com todas as dimensões, barras e tudo mais, porém ele era utilizado como depósito, né? Então, seja numa loja, seja num ambiente empresarial, né? Esse banheiro tem que estar livre, né? Para os PCDs, quando necessitarem, puderem utilizar. Então, isso é um exemplo, né, de uma barreira de atitude, certo? Na sequência, a gente faz o projeto de acessibilidade. Então, esse projeto vai buscar eliminar todas as barreiras, né? Ali vão estar apontadas vários itens, né, específico de cada local, buscando eliminar essas barreiras, né? Na Semeares, a gente tem uma equipe multidisciplinar que vai, né, nos auxiliar para chegar num projeto acessível e da forma correta e auxiliando em todas as etapas dessas adaptações, né? Para isso, a gente, por fim, a gente vai ter um ambiente realmente inclusivo, né? De novo, o que é um ambiente inclusivo, né? Um ambiente inclusivo, no meu entendimento, é um local onde todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades, né? Sendo elas pessoas com deficiência ou não. Quando nós pensamos em um ambiente acessível, nós temos que visualizar esse ambiente, que esse espaço, ele ofereça autonomia para a pessoa com deficiência, que ela possa se locomover, que ela possa ir e vir sozinha, sem ajuda de terceiros. Pensando nisso, no turismo, né? Nesse espaço, nesse ambiente. Vamos pensar na rede de hotelaria. O hotel, ele tem um recepcionista, uma pessoa da recepção, que consiga ajudar, orientar, apresentar o espaço para a pessoa com deficiência, pensando no quarto. Ele é um quarto acessível, ele tem um chuveiro adequado, ele tem barras, ele oferece uma cadeira para a pessoa tomar um banho. Muitas vezes as pessoas com deficiência viajam de avião, elas não têm como trazer a sua própria cadeira de banho. Então, esse hotel oferece esse recurso. Se acontecer algo com a cadeira de roda dessa pessoa,
Tem alguém da equipe, dos colaboradores, que vai conseguir ajudar essa pessoa com deficiência? Eu estou aqui para a gente fazer uma breve reflexão sobre a surdez e quero propor um convite. Quero te convidar a se colocar no lugar da pessoa com surdez e se imaginar no mundo do silêncio. Nesse mundo, tu vai precisar de uma língua para se comunicar, para entrar em contato com as informações, com as ideias, com os pensamentos das outras pessoas. Mas como esse mundo é um mundo do silêncio, você vai precisar de uma língua visual. E é exatamente aí que entra a língua de sinais. Desde 2002, a língua brasileira de sinais, Libras, ao lado da língua portuguesa, é a língua oficial no nosso país. Mas para a gente se comunicar na língua de sinais, a gente tem que aprender ela primeiro. E na realidade do nosso país, o que acontece? A maioria dos surdos, eles são filhos de pais ouvintes. E dentro do lar, eles não têm acesso à sua língua natural, que é a língua de sinais. Nesse momento, então, a escola entra como um ambiente propício para desenvolver a língua de sinais. Mas não se trata de pegar o surdo, colocar numa sala de aula com ouvintes, com uma intérprete, porque a função da intérprete não é ensinar a língua de sinais. A função da intérprete é traduzir a aula que o professor está ministrando. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de escolas bilíngues para surdo, onde a língua de sinais seja a primeira língua e a língua portuguesa na modalidade escrita seja a segunda língua. Só assim o surdo vai se apropriar de forma efetiva da língua de sinais. Então, entre nessa luta do bem com a gente, né? Vamos procurar fazer com que a nossa sociedade crie essa consciência de que precisamos escolas bilíngues de turno integral para surdos em todos os níveis, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental e até no ensino médio. Somente assim a gente vai estar garantindo para o surdo uma educação básica de qualidade e ele vai estar em igualdade de condições com o ouvinte para enfrentar os desafios da nossa sociedade atual em todos os setores, seja no mercado de trabalho, seja no ensino superior, enfim, em todos os setores. Você já se perguntou como seria a sua vida se você não conseguisse enxergar? E se você não soubesse para onde está indo?
Você já se imaginou entrando em um restaurante e pedindo uma comida do menu sem conseguir enxergar? Então, o Braille dá aos deficientes visuais o acesso e a autonomia. Braille é uma ferramenta criada por Louis Braille para as pessoas com deficiência visual. É uma ferramenta de escrita tátil e ela é composta de 64 combinações formadas a partir de 6 pontos. As adaptações de acessibilidade são muito importantes nesse caso, como as programações de evento e os cardápios em Braille, os pisos táteis que indicam o deslocamento e também a audiodescrição. Para pensar o quanto da sua vida na atualidade é cercada por imagens, essas imagens nos bombardeiam o tempo todo. Redes sociais, publicidade, programas de TV, os filmes que assistimos no cinema, enfim, um conteúdo imenso que não é acessível a uma parcela da população. Parcela essa formada pelas pessoas com deficiência visual. O trabalho profissional do audiodescritor roteirista e do audiodescritor consultor é, com certeza, importante. Porém, existe um desafio que pode ser passado a cada um de vocês que gostaria de ter uma sociedade mais inclusiva e com a participação do maior número de pessoas possível. É um desafio que vocês podem fazer quando postarem suas imagens nas redes sociais. Comece a descrever essas imagens. Brevemente, fale do que se trata. Poste uma pequena descrição. Você estará fazendo um grande serviço para a questão da inclusão, para que aconteça uma inclusão assertiva, para que exista uma sociedade mais inclusiva. Podem também, por que não, se autodescrever. Imagina, você está participando de uma live, você vai fazer uma palestra em um evento, apresentar um trabalho. Lembre que pode ter uma pessoa com deficiência visual que gostaria de saber as suas características. Então faça uma pequena descrição. Fale do seu tom de pele, fale do seu cabelo, dos seus olhos, da roupa que está vestindo. E você também estará prestando um serviço inclusivo. Então, vamos lá? Vamos fazer uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais acessível às pessoas com deficiência visual. Contamos com todos vocês. Para falar sobre isenções na compra de automóvel 0 km. Meu nome é Silveira e trabalho com esse processo há vários anos e com certeza as pessoas que têm deficiência físicas, visuais, mentais ou que são autistas têm o direito de comprar um automóvel 0 km no valor de até R$70 mil, com descontos de IPI, ICMS, IPVA e o IOF se for financiar. Portanto, esses benefícios representam em torno de 30% a menos do valor da tabela do carro. Para tanto, para buscarmos e conseguirmos esses direitos, as pessoas que têm dificuldade física de mobilidade e que já possuem carteira de motorista, já têm CNH, deverão passar por uma junta médica do Detran, que vai examiná-los e definir que tipo de automóvel essa pessoa poderá dirigir. Esse automóvel pode precisar ser automático, que já é considerado um automóvel adaptado, ou que ele precise de algumas outras adaptações que facilitem a dirigibilidade dessas pessoas. As pessoas que não têm carteira de motorista buscarão o benefício através de um laudo médico fornecido pelo SUS. Sejam jovens, sejam crianças, sejam idosos. Esse processo é muito simples e de muito interesse e de muito bom para as pessoas que precisam de um automóvel, para que a gente providencie esses benefícios que fazem parte dos seus direitos. Meu nome é Andriele, sou
de enfermagem, como qualquer cidadão, o deficiente físico possui o direito de ir e vir. Se você acha que os congestionamentos e transportes públicos precários afetam a mobilidade de um cidadão, faça um pequeno exercício de empatia para entender a realidade da gravidade em que vivem as pessoas com deficiência física e com mobilidade reduzida. Além disso, a maioria dos transportes públicos brasileiros não está adaptada para cadeirantes, pessoas com deficiência visual, idosos ou com mobilidade reduzida. Por isso, é importante se colocar na pele dessa grande parte da população, para entender como ainda precisamos melhorar muito a inclusão dos deficientes físicos e estar atento a tudo que está ao nosso alcance, para abrir caminho para quem ainda sonha viver em um mundo sem limitações. Sou Felipe Mianes, doutor em Educação e Audiodescritor. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a mobilidade e as pessoas com deficiência. Eu sou uma pessoa com baixa visão, tenho muitas dificuldades na questão da mobilidade, mas eu não me deixo abater por elas, porque lutar pela autonomia e pelo direito à liberdade também é parte da minha vida. E quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando em liberdade. Liberdade de locomoção, liberdade de escolha e liberdade de consumo. Porque a acessibilidade no turismo é sim um aspecto relacionado ao consumo. Porque eu, como pessoa com baixa visão, vou a um hotel, vou a um restaurante e a outro ambiente se ele tiver acessibilidade. Entre um ambiente que tem acessibilidade e um que não tem, é óbvio que eu vou escolher aquele que tem. Então é uma luta cotidiana pelo direito à minha liberdade e à minha autonomia. É interessante notar que ainda existem muitos obstáculos. Nós temos buracos nas ruas, degraus, obstáculos aéreos que dificultam a nossa mobilidade. E mesmo assim a gente persiste. E mesmo assim a gente continua tentando ter autonomia e ter diversão nas nossas vidas. Nós não queremos um benefício, nós queremos um direito. E a acessibilidade é um desses direitos fundamentais. E um direito fundamental de todas as pessoas. Porque eu tenho baixa visão hoje, mas você, um dia, será usuário da acessibilidade. Porque pessoas idosas também usam recursos de acessibilidade. E pensando que todos nós um dia vamos usar desses recursos, lembrem da empatia. E é a empatia que vai fazer com que todos nós possamos refletir sobre a potência que tem a acessibilidade e a melhoria da mobilidade para as pessoas com deficiência. E assim como a minha bengala só me leva para frente, é para frente que se anda. Então, se no passado a acessibilidade não foi a perfeita, então vamos adiante, vamos evoluir e vamos pensar na acessibilidade como um valor fundamental. Vocês já pensaram em querer viajar, em visitar um local novo, um local diferente e se sentir mal no local? Em conhecer uma cidade, entrar em um restaurante, visitar algum atrativo turístico e não compreender, não se sentir bem-vindo, não se sentir bem no local? É isso que eu coloco. Me chamo Paola Benevenuto, sou turismóloga e quero ressaltar aqui a importância da inclusão desse ser. Todos nós somos iguais. Todos nós viemos ao mundo de alguma maneira muito especial. Quero ressaltar aqui a importância não só do turismo, não só da visita, não só do conhecimento, e sim
especialmente dos eventos. Os eventos todos precisam ser pensados de maneira inclusiva. É importantíssimo que a gente consiga pensar no deficiente visual, no deficiente físico, no surdo, no cego, enfim, todos as outras necessidades especiais que estamos aí trabalhando. Então, venho aqui alertá-los da importância de sim, pensarmos em todos, sabermos que todos somos iguais e todos nós precisamos estar bem nos locais, nas cidades, nos atrativos, nos hotéis, enfim, todos os players e participantes de toda a cadeia do turismo. Eu sou a Daniela Silveira, eu sou arteterapeuta, inclusão de pessoas com deficiências, gastronomia e arteterapia. Apesar de parecer serem três fatores muito distintos, eles têm uma intersecção muito importante. A arteterapia trabalha as emoções, trabalha sentimentos, trabalha questões internas do mundo pessoal através de elementos artísticos, né? O alimento não é um elemento artístico, mas ele pode ser utilizado dessa forma. O alimento tem uma carga simbólica muito forte nas culturas. O alimentar-se é um ato orgânico, primitivo, mas para nós humanos se tornou um ato ritualístico, né? Então a mistura dos alimentos, as cores, a viscosidade daquele alimento, o sabor, o olfato, o cheirar um alimento age diretamente no nosso sistema nervoso central. Então, aquela alquimia de tu pegar uma farinha, a água, misturar e sai o pão, isso é muito rico. E para se trabalhar com pessoas com deficiências, sejam elas quais forem, e um profissional capacitado para isso, é muito poderoso. Tu permitir experiências olfativas, experiências sensoriais, através do estímulo dos alimentos, as próprias cores, tintas naturais, beterraba, enfim, os verdes, todos esses são elementos que a gente utiliza na arteterapia. Eu sou Silas Abreu, sou fotógrafo. Desde 2008 eu tenho meu estúdio aqui e eu nunca tinha trabalhado com pessoas com deficiência na minha equipe, até que uma noiva que eu ia fotografar o casamento, que eu fotografei o casamento dela, ela me desafiou a aceitar na minha equipe um fotógrafo deficiente, né, com síndrome de Down. E na verdade já fazia um tempo que eu queria fazer algo parecido, eu só não sabia por onde começar e como fazer. Aquilo foi desafiador para mim, né? Me tirou do que eu já estava confortável para fazer. E além de ser uma experiência gratificante e surpreendente, trabalhando e ver como ele se adapta a uma equipe, como ele se engaja em uma missão, foi realmente surpreendente para mim, foi extremamente gratificante para mim e para toda a equipe. A gente acolheu ele, aprendemos, né, recebemos as instruções e hoje eu desafio você a conhecer, a abrir essas portas e fazer isso também na sua equipe. E como é possível, como é legal entrar nesse universo, como é possível entrar nesse universo, abrir essas portas e fazer também a sua parte na inclusão. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Gostaria de saber quanto a visão é importante para você? Quanto ela facilita no teu dia a dia? Bastante, né? E você já se colocou no lugar daquelas pessoas cegas ou com baixa de visão? Já percebeu? Já parou para pensar nas dificuldades que elas passam diariamente? Você, na sua equipe, se preocupa com seus colaboradores? Sabe se algum deles tem alguma dificuldade de visão? Necessita algum auxílio? Já perguntou se tem algum daltônico na tua equipe?
Outra pergunta interessante. No layout da tua empresa, no layout do teu site, quando você elaborou ele, você pensou nas pessoas com baixa visão e cegas? O teu site tem acessibilidade? Tem legendas? Tem audiodescrição? Você não acha que isso ajudaria a muitas pessoas com essas dificuldades? Hoje, a inclusão, ela não é mais uma opção nas empresas. Ela tem que ser uma realidade. E cada vez a gente tem notado que as empresas vêm buscando isso, porque nós precisamos entrar nessa mudança e criar um grande impacto social. Meu nome é Tânia Mara da Rocha, sou psicóloga, 35 anos de atuação nessas áreas e já tinha um trabalho anterior na área da dança. Então são muitos anos dedicados a, em princípio, otimizar as possibilidades e as potencialidades das pessoas com deficiência. O desenvolvimento das pessoas com deficiência, ele é um trabalho a muitas mãos. Mas essas mãos precisam estar realmente unidas, precisam estar sincronizadas e precisam estar em constante atividade, em constante atualização e em constante sincronicidade com o que realmente é necessário em cada etapa. A psicologia tem muito a contribuir com o desenvolvimento das pessoas com deficiência, iniciando com o acolhimento das famílias, para que possam realmente entender, para que possam ser informadas, para que possam ser orientadas e acompanhadas, entendendo as demandas em cada uma das etapas. Os professores também precisam desse mesmo acolhimento, dessa mesma informação, deste mesmo acompanhamento, para que consigam também entender quem é este aluno, o que ele realmente precisa e quais as demandas em cada etapa da vida. Mas se nós pensarmos que o grande aprendizado está exatamente em conseguirmos lidar com a grande diversidade que nós temos de comportamentos, de personalidades, de demandas das mais variadas, nós vamos entender e vamos conseguir assimilar que trabalhar com pessoas com deficiência é um aprendizado enorme e é um aprendizado que nos faz ganhar a cada momento. E se nós conseguirmos acolher e informar as famílias, acolher, informar e orientar os professores, nós vamos estar dando plenas condições para que as pessoas com deficiência sejam realmente cidadãos de direito e que entrem no mercado de trabalho com plenas condições de agregar uma equipe, de auxiliar num clima organizacional e de realmente serem vistos como funcionários, como colaboradores, como pessoas que estão no ambiente de trabalho para somar, para contribuir, para enaltecer algumas características que sem eles não teríamos essa condição. Então hoje é o dia para refletirmos e para conseguirmos enxergar muito além da deficiência,
Cada pessoa é única, cada vida tem sentido e todos nós podemos contribuir para que todas as pessoas encontrem o seu lugar. Meu nome é Matheus Rocha, tenho 28 anos. Minha família, sou o único com deficiência. Meus pais me deram oportunidades, alegria, respeito nas minhas escolhas. Sou atleta de taekwondo e sou colaborador do hotel. Esforço e dou meu melhor. Alguns profissionais na minha trajetória foram importantes. Meus sonhos é crescer no hotel, crescer no taekwondo, ter uma casa e ter um carro. Pular de paraquedas sozinho. Sim. Estímulo, ajuda e dedicação. Tudo é possível para todas as pessoas. Meu nome é Camila, sou psicóloga de formação e a inclusão na sociedade contemporânea vem ganhando espaço, práticas, ações e a temática vem sendo discutidas com maior frequência, o que possibilitou um maior acesso a oportunidades, maior acessibilidade e uma redução na discriminação das pessoas com deficiência. Já percorremos um longo caminho, mas ainda temos um longo caminho a percorrer em prol da inclusão. Mas e a inclusão no mercado de trabalho? Como é que funciona? Ela funciona? Então, a inclusão no mercado de trabalho desde 1991 é assegurada pelo que a gente conhece de Lei das Cotas. A Lei das Cotas determina que empresas com mais de 100 funcionários devem ter uma porcentagem mínima que varia de 2% a 5%, conforme o número de funcionários, de pessoas com deficiência. Mas só a Lei das Cotas é de fato fazer inclusão? Então, para além de contratar uma pessoa com deficiência para cumprir a cota, nós devemos promover nas empresas uma cultura de inclusão e diversidade, possibilitando ver a pessoa com deficiência para além da sua deficiência, mas considerando suas habilidades e potencialidades. Já é comprovado que empresas com ambientes diversos são mais estratégicas e competitivas no mercado de trabalho, e que ambientes diversos proporcionam maior engajamento das equipes. Então, só há benefícios para empresas que são inclusivas. Meu nome é Roseli Barros, eu sou gestora de recursos humanos. Ao longo da minha carreira, eu pude perceber como é importante o papel da área de recursos humanos na implantação de um projeto de inclusão. E isso vai muito além do cumprimento de cotas e de legislação. Ele pode humanizar a empresa. E para isso se faz necessário a participação de todos, da alta administração, de recursos humanos, dos gestores e da equipe que vai receber esse profissional. A pessoa com deficiência, ela pode ter o mesmo desempenho que um profissional sem deficiência, desde que capacitado, com plano de desenvolvimento e de carreira. Você sabia que o RH pode fazer toda a diferença na vida de um profissional assim? Você sabia que a continuidade de um plano desses pode trazer o senso de pertencimento, comprometimento e gratidão? Que tal? Vamos fazer a diferença? Vamos juntos implantar um projeto assim? Meu nome é Aline Scott, eu sou psicóloga e mãe do Alexandre. É um menino lindo e encantador de 3 anos que tem uma doença rara que acarreta para ele muitas deficiências. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a inclusão. Eu gostaria que no Brasil a inclusão acontecesse de uma maneira mais natural. Hoje, quando a inclusão acontece no Brasil, eu vejo ainda que ela parece um favor, um olhar de pena. Mais amor, mais empatia, por favor. A inclusão, quando ela acontece, ela é linda, ela traz benefícios para todos, porque todos passam a ter um olhar diferente sobre a vida. Eu gostaria que vocês hoje se colocassem um pouquinho no meu lugar e pensassem, meu filho tem um carrinho especial, porque ele perdeu todos os movimentos, então ele precisa de um carrinho. Quando eu vou num restaurante, ou num hotel, ou numa cidade, eu não gostaria de estar pensando, será que eu vou conseguir passear nessa cidade? Será que vai ter espaço nesse quarto de hotel para o carrinho do Alexandre?
Será que vai ter lugar nesse restaurante? Eu gostaria que todos os lugares fossem acessíveis. Então, mais amor, mais empatia, por favor, que eu possa levar meu filho passear, viajar, conhecer lugares novos que ele adora. Meu nome é Kizzy Morejon, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do conhecimento, da aprendizagem e do empoderamento pessoal das pessoas com deficiência. E da necessidade da sociedade entender o processo de inclusão dessas pessoas, que é um dos objetivos da Semear Inclusão na nossa sociedade. A inclusão começa não só na família, na escola, mas principalmente na sociedade como um todo, que tem o dever de aceitar as pessoas da maneira como elas são. Quando a gente fala isso, a gente fala não só da sociedade e da família, mas também da escola. Quando falamos em aprendizagem e conhecimento, nós falamos de um sujeito que aprende em casa, que aprende na escola, que aprende com a família e que aprende numa sociedade. E que essa sociedade seja inclusiva. Eu tenho uma frase de uma autora que se chama Glória Mendes, que ela dá pra gente uma noção do quão é importante essa questão da aprendizagem e da aceitação das diferenças. A frase é a seguinte: a criança que não é olhada não pode sentir o desejo de aprender, porque não sente do professor o desejo de ensiná-la. Então, nós, enquanto professores, precisamos ter o desejo de ensinar qualquer criança, independente da deficiência que ela possua, ela tem o direito de aprender. E nós temos o dever de fazer com que esse direito seja cumprido. Eu sou Simone Valdemarca, eu tenho formação acadêmica em pedagogia e psicopedagogia, atuo na educação especial já há mais ou menos 30 anos. Como eu vejo, como eu percebo a inclusão. Vou fazer agora um breve relato dessa minha percepção. Eu percebo hoje, atualmente, que são muitas as conquistas das pessoas com deficiência, são muitas as conquistas para que os espaços se tornem espaços inclusivos. As pessoas com deficiência têm lutado há muitos anos e têm conquistado uma legislação que ampara e que traz garantias de direitos importantes para essas pessoas. Porém, sabemos que essas conquistas, elas necessitam de avanços para que os espaços realmente se tornem espaços inclusivos. Porém, além dos espaços inclusivos, todos nós precisamos adotar posturas inclusivas, nós precisamos adotar discursos inclusivos, nós precisamos adotar, acima de tudo, atitudes inclusivas. E essas posturas, atitudes, discursos, eles têm que acolher a todas aquelas pessoas que apresentem deficiências permanentes, deficiências temporárias, também aquelas pessoas que não apresentam essas limitações aparentes, mas que apresentam suas especificidades, como, por exemplo, as pessoas com autismo, as pessoas com transtornos mentais, as pessoas que nós temos um alto índice hoje, das pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e outras especificidades que não cabe aqui relatar, tá? Portanto, para que essas conquistas inclusivas sejam e se tornem garantias de uma sociedade inclusiva, de espaços verdadeiramente inclusivos e igualitários,
é imprescindível também que a gente assuma esse compromisso com essas pessoas com deficiência, que nós que estamos nesse momento como apoiadores desse projeto e dessa visão inclusiva, que a gente assuma esse compromisso com essas pessoas e que a gente lute junto com eles para que os espaços sejam cada vez mais verdadeiramente inclusivos. E acima de tudo é importante muito lembrar, eu defendendo a área da educação como pedagoga, como psicopedagoga, deixo aqui meu recado para que os profissionais da área da educação assumam o compromisso e o despertar de uma pedagogia humanizadora, uma pedagogia que acolha a todas as pessoas, que respeite as características de cada um e que crie dentro dos espaços acadêmicos, escolas, universidades, nas empresas, nos espaços inclusivos, que crie essa oportunidade igual para todos, essa oportunidade de olhar o outro com as suas características específicas, mas acima de tudo olhar o outro com muito respeito e acolhimento. Eu sou Alex Garcia, pessoa surdo-cega com hidrocefalia e doença rara. Aqui estou para passar a vocês uma mensagem de fé, alegria, persistência, dedicação. Eu acredito fielmente que Deus nos mandou ao mundo por algum motivo. Apesar de todas as nossas barreiras, apesar de todas as nossas condições, que claro, são uma carga para a nossa vida, eu ainda acredito que é possível ser feliz, com muita dedicação, apoio familiar e organização de uma vida simples. Eu sempre digo, tenho 4 passos de sucesso. Primeiro passo, conhecer a si mesmo. Segundo passo, controlar as emoções. Terceiro passo, planejar. Quarto passo, orientar. São 4 passos sequenciais da vida que podemos desenvolver cada um individualmente. É claro que alguns terão mais dificuldades do que outros, mas de modo geral, esses 4 passos é um legado que eu deixei para as pessoas. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Quando lhe perguntam, quem é você? O que você responde? Provavelmente você responde o seu nome, a sua idade, a sua formação ou o seu trabalho. Mas o que te faz ser único? Qual é a sua história? E o que te motiva? E qual é o seu propósito? Descobrir as respostas para essas perguntas pode parecer difícil no começo e exercitar o autoconhecimento é a principal forma de alcançá-las. Quando você entende o que faz sentido para você, passa a enxergar o mundo com mais clareza e tomar decisões seguras, assumir riscos e evoluir. Só é possível evoluir quando você supera as suas limitações. Conhecer a si mesmo faz com que você se torne capaz de identificar os seus sentimentos e os dos outros e de controlar melhor as suas emoções. Só conseguimos compreender o outro e os seus sentimentos quando temos ciência dos nossos sentimentos primeiro. Ou seja, quanto maior a nossa consciência sobre os nossos sentimentos, mais fácil será para entender o sentimento do outro. Quando olhamos para a nossa própria história, passamos a ter consciência de quem somos, quais são as nossas forças e fraquezas. A nossa própria história é a nossa própria bússola. A partir de quem fomos, da nossa trajetória, dos resultados das nossas decisões, temos condições de enxergar para onde estamos indo. Em um rápido olhar, esse gesto pode até parecer egoísta, mas ele é justamente o contrário. Só quem consegue compreender os seus próprios conflitos é capaz de olhar para o outro com uma genuína generosidade. Ao pensar sobre nós mesmos, deixamos de focar no outro e de tecer julgamentos.
Quando olho para os desafios que precisei enfrentar na minha própria jornada, passo a ter um olhar mais empático sobre a história do outro e eu me permito ser mais ético e mais amoroso com aqueles que estão próximos. Em um ambiente profissional, esse olhar se torna ainda mais importante. Equipes formadas por profissionais conscientes sobre suas habilidades e competências, que possuem clareza das suas histórias, tendem a ter um olhar de atenção e empatia aos clientes, por exemplo, pois compreendem que ali, diante deles, há um ser humano que também possui uma história. Então, o questionamento que eu quero deixar aqui para você é: quem é você? Qual é a sua história? Você tem clareza? É essa consciência que você está trazendo para a sua vida? E para o seu eu do ambiente de trabalho? E para as relações com as outras pessoas? Eu espero que esse vídeo te inspire a sempre buscar, identificar e valorizar as lições de vida que pode aprender com a sua história e com a história das pessoas ao seu redor. Ensinar e aprender são elementos extraordinários e que dão sentido à nossa existência. Lembre-se disso. O que a gente busca com tudo isso? Buscamos uma sociedade muito mais consciente, uma sociedade que saiba valorizar, respeitar e amar o ser humano. Uma sociedade que nos permita, sim, despertar no outro o melhor dele. E sim, promover junto conosco a dignidade a todas as pessoas e valorizar as pessoas com suas habilidades e suas competências. Sim, nós somos um time e esse time que você acabou de escutar é engajado a levantar uma bandeira chamada Bandeira da Inclusão. E sabemos e temos consciência de que para levantar essa bandeira só faremos isso juntos através de um princípio que nós temos como uma das maiores forças que nos faz dar as mãos uns aos outros, que é o princípio da cultura do encantamento. Encantar as pessoas, assim como 3 jovens meninas ouvintes se encantaram pela cultura surda e hoje fazem parte, são integrantes do Balé das Mãos, o Coral das Semeares, e levam junto com elas a tradução, e eu as convidei para que comigo encerrássemos essa oficina traduzindo um poema de Lígia Vasconcelos, que demonstra exatamente o sentido e um grande convite que temos a todos vocês para levantar conosco esta bandeira inclusiva. O bem que se semeia floresce todo dia e beneficia, primeiramente, quem joga semente. Então, vem semear com a gente.